Brasil, milhões de pessoas foram prejudicadas pelos planos econômicos Collor 1 e 2, Verão e Bresser. A professora Inês foi uma delas. Orientada por uma advogada, ela deu entrada no ano de 2009 em um processo contra um banco para que houvesse o recebimento de valores perdidos naqueles planos econômicos. Mas nem tudo acabou acontecendo como ela esperava. No ano passado, ao tentar um empréstimo, ela acabou sabendo que estava com o nome sujo por causa de um título protestado desde 2012. Ela foi investigar e, para a surpresa dela, a dívida, atualmente em mais de R$ 1.400, foi feita depois que ela não compareceu a uma audiência sobre a qual não foi avisada pela advogada. Não comparecendo à audiência, eu como autora do processo, então parece que o trâmite é assim, o juiz arquivou e aí as custas caem sobre mim. Isso foi em 2010, na época 500 e poucos reais, já está agora em R$ 1.476. Para tentar resolver a situação, a professora buscou o Funjuris, que logo possibilitou o parcelamento da dívida relativa às custas processuais. O advogado tributarista Bruno Tavares explicou o que são e por que existem essas custas. Trata-se de uma taxa que serve para custear um serviço público prestado pelo Tribunal de Justiça. Quando a gente fala em taxa, é importante ressaltar que a cobrança de um tributo ela é vinculada. Não existe espaço para discricionariedade na cobrança do tributo, ou seja, o Poder Judiciário, o Tribunal de Justiça, é obrigado a cobrar as custas processuais sempre quando o serviço público ele é prestado. O advogado explicou ainda a quem cabe o pagamento das custas processuais desde a entrada até o final do processo. Em geral, quem ajuiza uma ação tem o dever de efetuar o pagamento das custas iniciais. Com relação às custas finais, a gente tem que observar o resultado final do processo. O que é que foi decidido? Se uma parte ela perde uma ação, ela saiu derrotada, em geral, ela é obrigada a pagar as custas processuais sucumbenciais e devolver, ressarcir ao sujeito vencedor da ação as custas iniciais pagas. Certo? Quando nós temos um acordo ou quando nós temos uma derrota em parte, um vencimento em parte, as duas partes se sagram vencedoras de um certo modo, geralmente o juiz determina que cada parte arque com o pagamento das custas processuais. O Funjuris é o Fundo de Modernização do Poder Judiciário Alagoano e o responsável pela arrecadação das taxas judiciais. A juíza Maria Valéria Lins Calheiros, titular da 5ª Vara Cível e responsável pela arrecadação, explicou que toda a verba arrecadada através do pagamento das custas processuais é revertida para o próprio Poder Judiciário e investido em melhorias e modernização de todo o sistema. Ela disse ainda como é feito o procedimento de cobrança de quem não realizou o pagamento. O Funjuris notifica a parte sucumbente para pagar em 15 dias. Caso ela não pague ou não comprove que tenha pago no primeiro grau, ele vai ser protestado, vai ser encaminhado para o protesto. Com o protesto, caso venha novamente a pagar, vai ser inscrito na dívida e executado. Kerla Crisóstomo é coordenadora da Contadoria Judicial da capital, setor que é responsável pelos cálculos das custas processuais. Ela explicou como é realizado esse procedimento. A gente tem valores fixos, que são os atos que acontecem dentro do processo, que são as intimações feitas por oficial ou através de carta, que é o AR pelo correio, e as audiências. Esses valores são fixos e a gente calcula conforme esses atos acontecem dentro do processo. E os variáveis, que é como a gente chama, está incluso a taxa judiciária, a distribuição, o contador e o escrivão. Aí esses valores realmente a gente depende da informação, do valor da causa ou até da condenação para poder fazer o cálculo do resíduo desses valores. Hoje a professora Inês está mais tranquila diante da facilidade no pagamento através de parcelamento da dívida no Funjuris, pendência que ela deve resolver o mais rápido possível. Já sobre a falha da advogada dela em não ter avisado sobre a audiência que ela deveria ter comparecido, o advogado Bruno Tavares deu um conselho. Eu acredito que ela deve procurar a Ordem dos Advogados do Brasil e representar o advogado, porque penso que a falha cometida é uma falha extremamente grave.